Olá, muito bom dia para você, Jogo Aberto Pará na área. Vem junto com a gente para nossa resenha de futebol paraense, até porque hoje tem Leão, é dia de Mangueirão lotado para cima do Novo Horizontino e o Leão, olha, olhando para cima, querendo entrar novamente no G4. Falando do outro lado do Almirante Barroso, meu amigo, a CBF tá de sacanagem com a gente, meu amigo. Como diria o Neto, tá de brincadeira. Não, botar o mesmo árbitro do VAR que mandou marcar aquele pênalti para agora comandar o jogo de dentro do gramado? Não, isso vai ser assunto nosso e obviamente que não tem como aceitar. Papão botou aí uma nota de repúdio, mas enfim, a gente tem que conversar sobre isso aqui no Jogo Aberto Pará. E eu quero obviamente saber o que você, torcedor bicolor, acha dessa escalação absurda de Marcelo de Lima Henrique para comandar Paysandu e Curitiba. E você, azulino, vai pro estádio? Ah, não, tô liso. Aqui é o lugar certo. Temos um par de ingressos para sortear para você que mandar o seu recado para cá, pro Jogo Aberto Pará. O negócio tá quente, Liane. Começamos com tudo. Bom dia. Bom dia para você, um ótimo dia a todos. Está quente, já me programei para falar palavras que possam ir ao ar. Para que os advogados não trabalhem. Para que amanhã eu continue aqui de fato. E principalmente sorteio, né, Danilo? Todo mundo liso, eu tô, tu tá, todo mundo tá, o Smith deve estar também. O Smith não tá, cheio de patrocinador. Aí é outra história. Então é dia de sorteio com convidado especial, Danilo. Exatamente. Se hoje é dia de remo, a gente tem que falar com quem? Com o torcedor azulino, e ele é um dos representantes aí dessa massa do fenômeno azul. Smith Reage, prazer te receber, meu amigo. Meu amigo, prazer é meu. Liane, sempre uma honra te encontrar. Parabenizar por esse projeto que vá longe. Vocês têm um alcance gigantesco aqui na RBA. E vamos falar sobre o Clube do Remo, né? Falar com o torcedor sobre a expectativa deste jogo, comissão técnica que vem sendo cobrada aí, mas o Remo tem condições hoje de colocar uma boa formação em campo, de vencer a partida e de, quem sabe, hoje alcançar esse G4 sonhado. Ontem o Dinho falou que era o Paysandu que dava audiência aqui no programa, Smith. O Dinho meteu o bocão. O que eu recebi de mensagem detonando ele foi brincadeira. Você vai fazer depois a medição, lá e compara com a média de público da Série B, ele vai ter a resposta. Não tem comparação. O mínimo que chamaram o Dinho no meu... Joguei. Foi cabeçudo. Gente Foi boa, o mínimo que chamaram ele. É isso, vamos começar aqui o nosso Jogo Aberto Pará. Ontem começamos com o Clube do Remo, hoje é dia de falar primeiro do Paysandu e, claro, não tem outro assunto, tem que falar da escalação do árbitro desse jogo entre Curitiba e Paysandu que a CBF divulgou ontem. Coloca na tela aí, rapaz. Olha aí, árbitros em campo, você vai ver ali, né, tudo certinho, olha aí. Delegado local, quando tu chega em árbitro, peraí, Marcelo de Lima Henrique? De novo tu, mano, não acredito. Ó, o cara que não se ligou, sabe quem é o Marcelo de Lima Henrique? O Marcelo de Lima Henrique era o cara que estava comandando o VAR no jogo entre Paysandu e Atlético Goianiense. E ele foi quem chamou o árbitro de campo falando, ei, dá uma olhada nesse lance aqui. E lembrando, a gente mostrou muito claramente que o árbitro estava de frente pro lance. Não precisava chamar para revisar, ele tomou a decisão ali, vendo o que estava acontecendo. Liane Coelho. Quem mais vai trabalhar nessa partida é a delegada ali, ó, Daniele Gonçalves. Pode ter certeza que é ela que vai trabalhar bastante nessa partida. Marcelo, que foi citado nominalmente pelo Claudinei na coletiva, ele mesmo falou que a situação do Marcelo, por conta que o Kleber, né, se eu não estiver confundindo o nome, Kleber Ariel, ele era novo ainda. Aliás, Liane, vamos colocar aí, enquanto você fala, né, as imagens para a gente relembrar essa situação do que rolou. Isso, ele falou que o Kleber tinha poucos jogos aptados, inclusive, e aí falando de Atlético Goianiense, ainda, o Atlético Goianiense que também no jogo contra o Remo, Smith, não sei se você lembra, volta redonda, né, Remo e volta redonda, no gol do Regis, né, se não me falha a memória, já tinha tido essa polêmica. O Atlético Goianiense lá em Goiânia. Era a arbitragem do Amapaense e o árbitro do VAR era do Rio de Janeiro, que interviu, anulou erradamente o gol do Regis, porque foi procurar uma falta no início da jogada. E no jogo seguinte, aqui em Belém, se não me engano, quando volta redonda, a CBF escalou um árbitro goiano. Ou seja, justamente contra a federação que estava envolvida em toda a história. Diretamente interessada na situação. É válido lembrar que não é culpa do time, né? Não é campanha contra o time, mas aí tem alguns pontos padrões que vão se repetindo e que comprometem, né? Um VAR que, teoricamente, era para auxiliar. O Claudinei pediu lá no jogo que era para o Marcelo estar em campo e não o Kleber por conta de experiência. A CBF foi meio moleca aí. Falou, tu quer
então tu toma. queres ele, então tu vais. Tá aí as imagens na tela, né, mostrando claramente para você o que aconteceu do que a gente estava relatando a situação e, obviamente, o Paysandu não ficou calado. Utilizou o seu site e suas redes sociais para colocar uma nota de repúdio que você vai acompanhar agora. O Paysandu já se manifestou naturalmente aí com essa nota de repúdio, tá aí na tela, olha aí. E o Paysandu fala que é realmente inaceitável nessa condição, né, e que vem a público para botar o seu repúdio em relação a isso. Um árbitro que participou diretamente, né, de uma polêmica no jogo anterior aí, né, e bota que a escalação do árbitro beira ao ridículo. Palavras fortes, só que aí, ao mesmo tempo, Liane, eu coloco o seguinte: o clima para esse jogo de sábado vai ser complicado. Mas um árbitro que vai pegar um jogo do líder da competição e um Paysandu que está precisando sair da zona, ele já entra pressionado. Nesse contexto, a pressão fica maior ainda. Ah, mas ele é experiente. É experiente, mas os jogadores do Paysandu já entram irritados, os jogadores do Curitiba já sabem do clima e vão tentar explorar isso, então vai se formando um clima terrível. Felipe Luiz do Flamengo fazendo escola, né? Beira o ridículo, beira o aí ridículo. na nota. Para qualquer time, né? Para qualquer time você já entra com essa pressão de saber o que vai esperar dentro de campo, o receio do árbitro interferir também com a bola rolando. E para o árbitro, já sabe, né, Smith, que vai ser... É um jogo tenso, né? Você tem um time ali que já está chateado com situações, ou seja, a tendência de um jogo pressionado. Agora, né? Smith, foi pênalti? Olha, é interpretativo, né? O grande problema da arbitragem brasileira, inclusive o Guilherme Guerreiro puxou esse assunto na Rádio Clube essa semana, e ele foi muito feliz, é no Brasil o VAR tentar puxar para si um protagonismo, o tempo todo tentar intervir na jogada, porque esse é um lance interpretativo. Se e o árbitro está de frente. Ele está de frente. E o VAR vai lá, chama, não é só o chamar, é o induzir a marcar aquilo, igual foi no jogo do Remo contra o Atlético Goianiense. Se você pega os áudios do VAR, o VAR do Rio de Janeiro naquele dia, ele praticamente disse, tem uma falta, procura aqui essa falta para marcar. Então, e ele esse procurou é o vários ângulos para provar a teoria dele. E o árbitro de campo não ia marcar. Ele foi lá e, de uma certa forma, tentou convencer o árbitro e conseguiu. Então, isso que tem incomodado o torcedor, essa intervenção exagerada do VAR, que não era para ser dessa forma. E existe, inclusive, um projeto de mudança do protocolo do VAR para que a pessoa, na verdade o chefe do VAR, ele chame o árbitro, aponte o lance e acabou. Ele não fique ali tendo esse contato dizendo, olha a perna, o braço bateu aqui. Não, o lance está aqui. Olha de novo e tira a tua própria conclusão. No áudio divulgado desse lance específico, o Marcelo, que era quem estava no VAR, ele ainda fala, vou narrar para você o lance. E aí ele vai detalhando. E falando ainda sobre o VAR, que sempre é uma polêmica, no jogo, inclusive, Smith, do Remo, o último jogo agora, teve algo que... Chapecoense. Chapecoense me chamou a atenção. O VAR chama o árbitro para dar um cartão amarelo. Coisa que não pode acontecer não pode. E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Exatamente. Segue o jogo, segue para as próximas partidas, ou seja, parece que não tem uma fiscalização, mesmo que tenha um protocolo a ser seguido. E aí é um ponto também que é necessário a gente lembrar. Os árbitros, seja o árbitro de vídeo, seja o árbitro que está ali no centro do gramado, eles não são profissionais. São caras que muitas vezes, a maioria das vezes, né, quase 100%, eles têm uma outra profissão, né? Tem alguns que são militares, tem alguns que são professores, tem alguns que são funcionários públicos. E quando chega no final de semana ou em algum momento da rodada, são escalados pela CBF, vão lá, dão uma pausa no seu emprego e vão apitar os jogos. E aí, vamos lá. A gente está falando de caras aí que eles estão decidindo a vida de jogador que ganha 500 mil, estão decidindo a vida de clubes que podem ter uma premiação de 10 milhões. Então, é algo que não bate, a conta não bate. Você tem um árbitro ali que faz uma partida ganhando 5 mil por jogo, decidindo a vida de pessoas ali que têm a vida exclusivamente dedicada àquilo. E o X da questão é justamente isso, né? São profissionais que ganham dinheiro para mudar a história do jogo. E o que os profissionais envolvidos, no caso jogadores, comissão técnica, dirigentes, acabam sendo prejudicados. O torcedor, principalmente, que é o grande patrocinador do espetáculo. Então, essa profissionalização aqui no Brasil ela precisa acontecer o mais rápido possível, porque na Europa isso já acontece. A gente viu um exemplo no Mundial de Clubes, como a coisa funciona, a arbitragem rápida, então isso precisa mudar. O investimento, a tecnologia está aí, basta agora a inteligência humana trabalhar. O ponto que eu queria colocar aqui, já para a gente ir fechando esse tópico no nosso programa, é o seguinte: hoje a gente tem um vice-presidente da CBF que é paraense.
está trazendo coisas legais para cá, como, por exemplo, verbas para melhoria dos nossos estádios, como o estádio da Tuna, né, o estádio lá de Bragança, que, pelo amor de Deus, é mais do que urgente uma reforma ali, inclusive do gramado, mas as estruturas também. Só que essa força, esse apoio político, ele é fundamental também. O Claudinei Oliveira, técnico do Paysandu, já falou sobre o calendário, as logísticas que a CBF está aprontando para cá. O Marcos Braz já brigou com a logística da CBF em relação à ida do Remo lá para Chapecó. E aí eu pergunto, já pensou se esses 2 pontinhos que o Paysandu perdeu contra o Atlético Goianiense façam falta lá na frente e o Paysandu seja rebaixado? Já pensou se esses 2 pontinhos que o Remo perde lá contra o Atlético Goianiense faça falta na briga pelo acesso lá na 38ª rodada? Então, a gente precisa que a nossa política interna ela favoreça, na verdade eu não quero nem que favoreça, eu quero que busque a isonomia, a justiça, e a gente sabe que isso não acontece no futebol daqui. O Braz veio justamente para isso, né, para dar essa estrutura para o time, só que é difícil você você buscar uma estrutura com brigas gigantes como essa, né, que envolve verba, que envolve logística e tudo mais. E aí, poxa, é algo que a gente sempre fala, Smith, jogar aqui para o norte muitas vezes já não é tão atrativo para os jogadores, por conta de culinária, por conta de distância e tudo mais. Então, minimamente precisa ter uma estrutura para que os times consigam trazer jogadores com qualidade de maneira atrativa, que pense, caramba, jogar lá no norte de fato é com qualidade. A gente tem times aí que não tem torcida nem perto de Remo e Paysandu, mas tem uma baita estrutura montada, né? E o que chama a atenção é que os jogadores também se revoltam com isso, com essa falta de profissionalismo da arbitragem, e eles sabem que isso interfere no trabalho deles. Então, a incomodação é geral, pelo futebol do norte ficar mais forte. Então, que nos bastidores nossos dirigentes possam ter essa força, possam agir para que a gente consiga, no futuro próximo, tá numa Série A, quem sabe, mas com justiça, que o jogo não seja de nenhuma maneira com... tendências, né? Tendências, exatamente. Sendo decidido de uma maneira desonesta com a gente. E lembrando, né, o presidente da CBF é de Roraima, então também é da região norte. É uma CBF nortista hoje. Exatamente, né, temos uma CBF nortista. Vamos dar um respiro depois de um muro de lamentações aqui no Jogo Aberto Pará. E agora chegou a hora dela, Liane Coelho, a hora da espiã, né? Ela que traz aí análises para ajudar os nossos times daqui. Que a galera do Remo esteja com aquele caderninho e bloco na mão, né, Liane? É isso, o adversário do Remo hoje. Vamos lá. Lembrando que tem sorteio. Novo Horizontino, né? Equipe que nos últimos 2 anos bateu na trave para subir, né? Toda vez quando começa aquela campanha de quais os times favoritos, é citado Novo Horizontino. Aí vai seguindo o campeonato, vai descendo. Mas enfim, o adversário do Leão hoje é a 2ª melhor defesa do campeonato, importante estar atento. E aí, Danilo, Smith, assim como o Remo está para Marcelo Rangel, o Novo Horizontino está para o Ayrton, goleiro também que dá um estresse aí para o torcedor adversário, viu? O torcedor remista que candidato já estressa ali. Hoje. Que já estressa. O Rangel, por exemplo, que é o atleta, o goleiro hoje da Série B que mais tem defesas na competição, nessa lista do ranking, o Ayrton é o 3º. Então, briga aí de goleiros importantes. Falando de bola rolando, é um time que trabalha bastante pelo meio, constrói muito pelo meio, com o Marlon ali, um careca que parece o Messi careca. Pois é, parece o Regis, mas é o careca ali no meio que também dá trabalho para buscar. Tem até, inclusive, um vídeo aí dos melhores momentos, alguns recortes de lance dos últimos jogos do Novo Horizontino para a gente compreender essa construção que começa lá atrás com qualidade, um time que joga num bloco médio, mas que no meio também leva bastante perigo. Lembrando, com certeza vocês já ouviram falar Matheus Friso, né? Sim, uma dorzinha de cabeça, meia que cai bastante pelas pontas, mas que chuta de fora da área, bate pênalti. Ou seja, tem inclusive um vídeo com alguns lances aí, recortes de análise dos últimos confrontos do Novo Horizontino, para a gente ver na prática. Olha aí, construindo bastante pelo meio, o Marlon buscando também o Marlon. Estou colocando no time já. O Marlon também buscando o Friso, fazendo confusão, buscando o Friso lá pelas pontas, chuta, bate pênalti, se achar espaço. Então, uma possibilidade do Remo jogar esse jogo ali para os lados, principalmente, para não dar ali
liberdade. Agora, a gente sabe que futebol é um cobertor curto, né? Dos últimos 4 gols, olha aí, que o Novo Horizontino sofreu, 2 foram com os atacantes passando entre a zaga. Então, quem sabe conseguir deixar esse meio lá na frente, esse ataque bem lá na frente, para de fato conseguir ter liberdade. É um jogo que tem cara semelhante, por exemplo, ao que foi o Remo Curitiba, por exemplo, que era um time de topo de tabela, que não baixa a linha mesmo fora de casa e que o Remo pode explorar contra-ataque? Mantém essa estrutura, então eu falaria assim, para jogar esses esse confronto para o lado, né? Não ter essa liberdade para o meio, obrigar o adversário a jogar pelos lados, esses cruzamentos mais longos, até porque tem o Caio Vinícius de volta, Sim. Então é um jogador que vai ajudar ali defensivamente no meio, mas que também pode ajudar a ter essa construção mais avançada, opções a serem explorados. O que eu ficaria alerta? Esse meio, aí que não pode ter liberdade para jogar, o Friso e o Marlon também, que não é o Marlon. É, exatamente. Matheus Friso, que é uma das contratações desse Novo Horizontino, Todo né, mundo já Eliane? ouviu. Inclusive, está com especulação de ir para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Matheus Friso, ele é um jogador que foi contratado aí pelo Novo Horizontino, né? Esse jogador, ele era do Coritiba, aquele meia canhoto bem enjoado, aquele cabelinho na neve, né, Smith? É o cara para ficar de olho que talvez possa ser o cara que tente estragar a festa azulina, mas como é que está a expectativa? Porque nos últimos jogos a torcida saiu chateada com o desempenho. E o novo treinador, na verdade o Antônio Oliveira, ele ainda não venceu em Belém, né? Pois é, Danilo, Liane, amigos do Jogo Aberto, o seguinte, na minha opinião, o Remo do Antônio Oliveira é um Remo que vem evoluindo nos últimos jogos, nessa parte principalmente de criação de jogadas. Contra a equipe do Atlético, que o Remo venceu, foi a única vitória por enquanto do Português, foi um jogo que o Remo sofreu muito defensivamente, o Marcelo Rangel trabalhou muito. No Repá, o Remo não conseguiu funcionar em nenhum momento do jogo, e contra o Cuiabá, o Remo até iniciou a partida corretamente, mas no segundo tempo, com as alterações, a gente acabou perdendo força e você já sabe o final. E no último jogo, se não fosse o Marcelo Rangel, inclusive foi citado isso pelo Antônio Oliveira, o Remo teria saído derrotado por no mínimo 3 gols. E a gente consegue, num contexto de jogador expulso no segundo tempo, ali encontrar o gol de empate. Para hoje à noite, a minha expectativa é justamente que o meio de campo do Remo funcione. Porque a gente sabe que o Novo Horizontino tem jogadores muito qualificados, como, por exemplo, o Matheus Friso. O Remo está no mercado em busca de um camisa 10, aquele cara que consiga jogar realmente, que ajude o próprio Jadson, que reveze com o Regis, que dê vida inteligente no meio de campo. Esse jogador tem no Novo Horizontino, que é o Matheus Friso. Sim. Um cara de muita qualidade, que dá essa dinâmica no jogo. Para mim, a chave do confronto hoje é o meio de campo do Remo. A expectativa é de que jogue o Caio Vinícius no meio campo, junto com o Cantígio e o Jadson. É um meio de campo interessante, mas a gente não pode esquecer que do outro lado tem jogadores bem inteligentes. Eu não acho que o Novo Horizontino vai se atacar tanto hoje à noite em cima do Remo, sabendo que aqui em Belém a gente realmente é muito forte nessa competição. O meio de campo para mim é a chave para justamente a defesa não sofrer tanto, Marcelo Rangel não trabalhar tanto, e na frente, quando a bola chegar para Pedro Rocha, que é o artilheiro da competição, se o Marrone jogar hoje também, o próprio Janderson, a gente consiga aproveitar as oportunidades. Então, o Remo que precisa voltar a ser letal jogando em Belém, mas que tem que ter um pouco mais dessa posse de bola, desse controle do jogo, principalmente contra um time muito qualificado que é o Novo Horizontino. Só para finalizar, Danilo, Sim. Rapidamente, taticamente falando, o Humberto Luzer está há 3 meses aí à frente da equipe. Dentro de casa, ele vem adotando aquele 4-3-3. Fora o 3-4-3. Então, não seria uma surpresa se o Novo Horizontino chegasse para enfrentar o Remo com 3 zagueiros. Povoando bastante o meio de campo para atrapalhar nessa criação azulina. A gente volta para falar sobre isso, mas o que me preocupa nessa escalação é Caio Vinícius voltando de contusão e Cantígio só 5 jogos no ano todo. Então, como é que não vai ser ter o ritmo? Luan, não vai ter o Pavani. Como é que vai ser ritmo de jogo? Vai ter aquele prazo de validade? Enfim. Tá na hora de ouvir a galera aqui para encerrar o nosso primeiro bloco. Lembrando, o Azulino tem um par de ingressos pra gente sortear pra você. Olha esse daí, rapaz. Salve, salve, o programa é sucesso. Sou fã, orando pelo Papão e secando o Leão. Agora botar um árbitro no mínimo suspeito pra apitar o jogo do Remo? Do Remo não, do Paysandu, irmão. É muito estranho. É o Mário Ribeiro lá da Campina. Vamos lá, passar para ouvir o outro torcedor. Bom dia, Danilo, Liane, o grande Chaves remista. Leão tem uma missão bem difícil hoje, mas acredito na vitória. O Valdeir Santos lá da Marambaia. Valeu, Valdeir. Boa tarde, Danilo. Gostaria de ganhar esse par de ingressos para o jogo de hoje para levar minha esposa. É o José Luiz da Marambaia. Já voto nele porque eu gostei da justificativa. É, né? Tá certo. Galera da Marambaia em peso com a gente. Vamos lá.
Bom dia, boa tarde, pessoal do Jogo Aberto Pará. Hoje nosso Leão chega de novo no G4 com mais uma vitória no Colosso do Benguino na nossa casa. Um abraço, Smith, ao Cristiano Teles da Mara. Todo mundo da Marambaia tá com a gente, meu irmão. Tô gostando. Tu é da Marambaia, Smith? Batista Campos. Marambaia, olha aí. Bom dia, Danilo e Liliane, sou Pedro Monteiro da Marambaia. Não é não. Mais conhecido como Pedro do Papo, ele é da cidade de Nova 8, olha aí. Esse hábito, Marcelo de Lima Henrique, eita, é covarde com os paraenses, toda vez mete a mão na gente. Meu irmão, vamos torcer para que essa pressão sirva para ele jogar pro outro lado, né? Bom dia, hoje o Leão vai dar show no Mangueirão. Mande um abraço pro Alan e Júnior ligados no programa. É o Wenderson de Mosqueiro. Valeu, Wenderson. Mais uma para fechar o bloco. Bom dia, ficou muito top a nova programação do Jogo Aberto. Parabéns. Quero participar do sorteio dos ingressos para o jogo do meu Leão hoje. É o Odilson Marques de Águas Lindas. E com essa a gente se despede do primeiro bloco, não te agonia. Daqui a pouquinho a gente está de volta, tem sorteio de ingresso, tem papão, então não saia daí. Eu falei que era rapidinho e já estamos de volta aqui com o Jogo Aberto Pará. E olha, o Paysandu tá tendo um problema na Série B, aliás, mais um, né? Que é ter que correr atrás do resultado. E isso é bronca, porque o cara cansa, mentalmente também puxa. E o Heverson... A gente tem sido testado nessa área, né? De reverter o placar, né? Foi igual o Ferroviário aqui também. Mas a gente mostra também um companheirismo, né? Acreditar até o final e não se dar por vencido, né? Acredito que esse entendimento de lutar até o final, de querer sempre a vitória, é o que está fazendo a gente buscar os resultados e sempre pontuar. Um ponto que eu já até falei aqui, Liane, esse time do Paysandu, ele realmente está mostrando isso que o Heverson está colocando, não é apenas discurso. É um time que, mesmo precisando correr atrás, mesmo numa situação delicada, não está desistindo, não está abrindo mão. Eu acho que isso tem sido fundamental até para a presença do torcedor no estádio, que está vendo essa briga. A prova viva foi o último confronto, né? Além de sair atrás do placar, teve toda a situação do VAR. Eu te confesso que eu não sabia como o Paysandu voltaria para a partida, psicologicamente falando, né, se isso iria abalar, enfim. Mas a gente ficou com a sensação de que o Paysandu conseguiu fazer um recorte da situação e seguir caminho. Segue o jogo. Então, segue o jogo. Então, é um trabalho de fato de recuperação. Agora, como você falou, sair atrás do placar te exige mais fisicamente. Então, a ideia é de fato que isso não se torne rotina, até por conta do desgaste e departamento médico movimentado. Vamos voltar a falar do Clube do Remo, porque hoje tem Leão lá no Mangueirão. E sabe quem falou com a gente? Um novo contratado que ele é parecido com o nosso parceiro que está aqui com a gente, nosso convidado, o Smith. Sabe por quê? Acompanhava o jogo do Leão lá de cima, olha, da arquibancada. Estou bem feliz, né? Porque há 7 anos atrás eu estava lá no Mangueirão, vi o elenco do profissional jogar e eu pensava naquele momento, um dia vai ser eu, e hoje eu estou aqui podendo realizar tudo isso que lá atrás eu tinha como meta e um objetivo. Aí, olha aí, Cauã, que veio do Botafogo emprestado ao Clube do Remo, paraense, passou pela categoria de base do Leão, e aquela história, né? Nem sempre é assim, mas a maioria das vezes na categoria de base, o time que você procura de cara é o seu time do coração. E o Cauã está vivendo essa experiência de já ter rodado e agora ser emprestado ao Leão, Smith. É interessante essa movimentação de mercado do Remo, dando uma oportunidade para alguém que já passou por aqui. Ele chegou a jogar no futsal do Clube do Remo anos atrás. E é engraçado, né? Porque o Remo empresta o Cadu para lá, que é outra joia, promessa aí de uma venda histórica para o Remo, se Deus quiser vai dar certo. E traz o Cauã agora. Então é mais um jogador para a defesa. É um setor, na minha opinião, que precisa um pouco mais de ajuste do sistema, porque o Remo tem bons zagueiros, tem Klaus, tem Reinaldo, esses jogadores podem ajudar com a sua experiência, jogadores jovens como o Kaique, como o próprio Cauã que chegou agora. Então é interessante esse movimento de mercado com um jogador que está aqui para ajudar e, quem sabe, alavancar a sua carreira na sua terra natal, né? Quem sabe ter uma sequência numa Série B e conseguir retomar a carreira num time profissional. Ele que chegou aí para o Paraná Clube, depois o Botafogo descobre ele e leva para lá. Então tomara que ele dê muito certo aqui no Leão Azul e que vibre como torcedor e vibre como jogador também. Esse aí não vai precisar de adaptação, né? Porque vai chegar, vai tomar o nosso açaí, já sabe como é o clima, a cobrança da torcida tá de boa. Agora, Eliane, esse perfil de contratação que o Remo vem fazendo, de apostar em jogadores jovens, como foi o caso do Kaique, o caso do Cauã,
Natan também, lateral direito, é um jogador que tem mais rodagem. o Freitas também, que não estreou. O Freitas, que veio do Fluminense, ainda não estreou. É o tipo de contratação, por exemplo, que te agrada, porque são caras que são jovens, talvez não tenham tanta experiência, mas vêm de uma categoria de base forte, de Fluminense, de Xerém, de Botafogo. É numa competição que exige, fisicamente, diante de tudo que a gente falou aqui de logística também, é algo que é a ser pensado. É claro que nem sempre você ser novo quer dizer que você está zero bala, né? Sim. Em termos de fisicamente falando. Pode Mas ser um novo bichado. a tendência é essa, até porque, vamos lá, hoje o Remo tem é refém ali no meio de campo com o Regis. Só que é um jogador que tem muita qualidade técnica, dá uma outra cara para a partida assim, mas que não rende os 90 minutos. Alguém tem que correr por ele. Alguém vai ter que correr por ele, exatamente, deixar ele só para administrar. Então precisa. E defensivamente falando, hoje aparentemente o Remo está com o setor defensivo inchado. Mas vamos lá, Rafael Castro deve ir para o ABC. Né? Então já é um a menos. O Alvarino pode ser emprestado, conforme o Magno já repassou. O Reinaldo e o Cláudio nessa situação. Então você não pode. Demorar um pouco para voltar. Demora um pouco mais para voltar, né? Então é importante sim que essa parte defensiva do Remo ela precisa se estruturar, principalmente com as saídas que há a tendência de acontecer. Inclusive, sobre essa questão de estruturar o setor defensivo do Remo, tem um cara que também vai ficar um tempo fora, que é o Luan Martins. Vamos colocar na tela aí. O Remo ontem divulgou o boletim médico dele, e aí pra gente que é leigo é até meio complicado, né? Mas vamos pra parte fácil. Ele fraturou ossos do pé esquerdo, porque ele é ossos sesamoides. É isso? Tô lendo certo? Sesamoides, isso. Sesamoides. O que isso quer dizer? Não sei. Vamos perguntar exatamente para o Dr. Jean Clay, que é quem comanda o NASP Azulino, mas o fato é, ele vai fazer nesse primeiro momento o tal do tratamento, né, que ele vai ser feito lá internamente, não vai precisar primeiramente de uma cirurgia, mas obviamente vai ser avaliado o Luan Martins, que vinha ganhando espaço nesse clube do Remo, inclusive jogando ali entre os dois zagueiros, Liane. Num Remo que, quando atacava, fazia saída de 3, mas ele como se fosse um zagueiro ali, né, Liane? Muito falava-se que o Remo estava jogando com 2 zagueiros, né? Mas tinha o Luan para dar essa recuada e no contexto ali de partida, o Remo atuava com 3 zagueiros. E é um jogador que vinha com sequência. Então vamos lá, a gente falou de um Antônio que ainda não conseguiu essa vitória dentro de casa, de um Antônio que está sendo pressionado por resultados. Você perdeu o jogador que está em sequência com você, é complicado, né, Smith? Exatamente. Nesse último jogo, inclusive, literalmente ele virou um terceiro zagueiro. Sim. Porque o Antônio muda o time, recua ele, e inclusive foi criticado porque não tirou logo o Pedro Castro, depois o Cantígio foi o substituir e conseguiu estrear. Então o Remo que conseguiu mudar através também ali da atuação da Chapecoense com um jogador a menos. Então chamou muita atenção isso, que hoje, se num contexto de jogo o Caio Vinícius, por exemplo, descer para fazer um terceiro zagueiro, mas o Remo conseguir povoar esse meio, vai ser interessante para a gente conseguir chegar na vitória. É isso. E aí, galera que mandou mensagem que quer o par de ingressos, todo mundo com o celular na mão, porque você sabe como é que funciona o nosso sorteio aqui, né? O nosso sorteio aqui é da seguinte maneira: escolheu a mensagem, a gente liga para você e tem que atender e mostrar que está acompanhando. Então, a nossa produção já selecionou a mensagem e bora ligar. Bora ligar. Tem que ligar e mostrar que está acompanhando a gente aqui. E aí, vamos lá. E olha, a Natália Laga, ela fica num ciúme, porque a gente liga. Ela fica a gente liga, a galera atende em cima. E no bora, às vezes, demora um pouquinho. Vamos lá, colocar na tela aí a galera, já começamos a ligar. Olha aí, não tô falando. Natália, olha aí. Quem é que tá falando? Ei, peraí, rapidinho, me mostra a televisão, não vem me enganar. Lauri, a minha filha Lauri queria ir pro Mangueirão hoje. Mas me mostra a TV, pai. Cadê a TV? Tu tá acompanhando aí a gente? Cadê a TV que tá mostrando? Minha filha, eu te liguei. Mas cadê a TV, cara? Tu tem que mostrar que tá vendo a gente. Mostra a tua TV aí. Como é que vira aqui, Lauri? A Laura vai saber, porque ela é nova, a gente que é mais velho, a gente é um pouco mais travado. Vai, Laura, ajuda o teu pai, pelo amor de Deus. Aqui, aí! Valeu, Laura. Laura, tu acabaste de garantir o par de ingressos pro teu pai, viu? Nem te conto. Muito obrigado, a produção vai entrar em contato com vocês aí pra passar aí tudo como é que tá certinho, ó. E a gente vai aqui, aproveitando para se despedir do nosso programa, vamos passar aqui... Eu não vou passar literalmente a bola para o Agenor, porque se eu jogar essa bola para ele, que está bem aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ele não vai saber matar. O Agenor, ele bate na bola. Meu amigo Smith Reais, muito obrigado, viu, parceiro? Fala aí do teu canal, a galera já segue mais de 60 mil seguidores, mas, pô, aqui a gente sabe que é um canhão e que a galera vai para cima.
Que isso, Danilo, eu que agradeço de verdade a você, a Eliane, pelo projeto, né? A oportunidade de participar desse projeto aqui, que é o Jogo Aberto. Chamar a galera para seguir o Chaves Remixas no Instagram, todas as redes sociais e também no nosso canal no YouTube, que lá tem sempre atualizações diárias sobre o Clube do Remo. Já subiu o vídeo agora, inclusive meio-dia, sobre o Leão. E claro, todo mundo hoje à noite lá no Mangueirão em busca de mais uma vitória, se Deus quiser chegar nesse G4. Muito obrigado de verdade, sucesso sempre. Valeu. Liane, mais uma pra conta. É isso, mais uma e até amanhã. Agenor, vamos lá tentar Ai, meu fazer a Deus, arte? ai, Vamos tentar fazer a arte? Vamos lá? Vai. Pega aí, Agenor. Olha aí, Vamos lá, chegou, errado. vamos lá. Olha o outro, já chutou errado também Foi aqui. o Chiquinho, o Ih, Chiquinho rapaz. foi, o Lourenço foi zagueiro. Ele estava treinando no camarim. Que isso, olha aí. Que isso? Eita, rapaz. Meu amigo, deixa eu te falar. Ao vivo, hein? Agenor, deixa eu te falar um negócio. Se o Antônio Oliveira precisar de gente no ataque, já vou te indicar. Já pode. Pelo menos na zaga a gente já consegue dar uma melhorada na defesa, né? Ó, o diretor disse que ficou surpreso. Só não pode pedir pra repetir, viu, Paulo Magno? Porque senão a cota já foi, pai. Aí, ó. Olha o Que telão, isso, hein? cuidado Deixa eu com o falar, telão. a bola tá um pouquinho vazia. Tá um Ajuda, hein, pouco Natália sequinha. Lago? Lourenço, mata essa bola. Toma aí, ó. Meu Olha, Deus do tô- céu. gente, A Natália uma vez quase dá prejuízo assim, não foi? Uma vez eu quase quebro o telão, Só né? que foi com Danilo frescobol. E Danilo, Frescobol. eu fiquei sabendo que nós temos a primeira dama do esporte, é isso? É? Sim. É, fiquei sabendo hoje. Rapaz, eu Maravilhosa, Eliane. por sinal. E o entendi detalhe é o maravilhosa. seguinte, que eu falo isso, eu levo o ralho, tu sabia? Mas eu não vou conversar com ele depois. Tá pra bom. Mas olha, aproveitar que a gente já tá falando sério, vamos falar do cardápio do Bora e muda de assunto antes que eu leve outro ralho. Pois é, a gente vai trazer aí toda a repercussão ainda sobre o acidente que aconteceu com os estudantes da UFPA na madrugada de ontem, lá no estado de Goiás, né, Natália? Exatamente. O reitor da universidade vai falar com a gente ao vivo e falar as atualizações a partir de agora por conta dos velórios, né? E é isso, meu amigo Danilo, minha amiga Eliane. Chaves. Até amanhã, Chaves. Pé quente hoje pra gente, hein? Vamos sim, vamos ganhar. Vambora. Vamos G4. Amanhã a gente volta a se encontrar, então. Tchau. Tchau, tchau. Boa tarde pra Boa vocês. tarde. E o Bora Cidade já está no ar mais uma vez. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Agenor. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Até 2 da tarde estamos juntinhos. E a gente começa agora já com um chamado ao vivo, o repórter Edmar Assunção, ele que está lá na UFPA.